Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Relíquia Macabra, ou O Falcão Maltês, um clássico do filme noir de 1941, dirigido por John Huston, aliás, o filme de estreia do John Huston, e eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o filme noir em si. O filme noir, que é um gênero que ele compreende filmes feitos no início dos anos 40 até o final dos anos 50, e que é um gênero absolutamente fascinante, que aborda personagens que são personagens sempre extremamente ambíguos, complexos. A figura do anti-herói é praticamente universal dentro do filme noir, assim como a femme fatale. É um gênero, quer dizer, esses são os principais elementos narrativos das histórias, das tramas dos filmes noir. Mas o filme noir, ele não traz só esses personagens ambíguos e normalmente histórias que se passam em grandes cidades, mas não só, há exceções, mas também elementos estéticos que são característicos do filme noir. Aliás, filme noir, a definição de filme noir é muito difícil, sempre tem várias exceções de filmes que se encaixam na estética ou nas tramas noir, mas falham em vários outros quesitos. Do ponto de vista estético, o filme noir ele é muito influenciado pelo expressionismo alemão. Então ele vai ter como característica estética um contraste muito grande entre claro e escuro, imagens normalmente mergulhadas em sombras com esse contraste grande, ângulos inclinados ou ângulos muito baixos que vão trazer uma significação especial para os personagens ou para os cenários. Então essas são algumas das características do filme noir e que a gente já consegue identificar várias delas no Falcão Maltês, ou Relíquia Macabra. O Relíquia Macabra é considerado o primeiro grande sucesso entre os filmes noir, os filmes noir. Tanto que tem muita gente, não vou dizer nem estudiosos, mas assim, muitos cinéfilos que confundem, dizem que o primeiro filme noir é o Falcão Maltês e não é. Na verdade, o primeiro filme noir é um filme de um ano antes, dirigido por um imigrante russo chamado Boris Ingster, um filme pouco visto chamado O Homem dos Olhos Esbugalhados, Stranger on the Third Floor, que é um filme bem mediano, mas que tem uma sequência de sonho que é absolutamente fantástica e que nessa sequência de sonhos os elementos no ar são muito visíveis e que tem dois integrantes do elenco que estão presentes também no Relíquia Macabra, que é o Peter Lorre e o Elisha Cook Jr. E o Stranger on the Third Floor, esse Homem dos Olhos Esbugalhados, ele tem um diretor de fotografia que é o Nicolas Musuraca, que era um italiano, que depois viria a dirigir vários filmes clássicos do noir, inclusive um que é um dos meus favoritos, que é o Fuga do Passado, com Robert Mitchum. Mas existem, principalmente a influência do expressionismo alemão, ela é muito mais vista nesse O Homem dos Olhos Esbugalhados do que no Falcão Maltês, embora haja assim, aqui e ali alguns elementos expressionistas no Falcão Maltês. O Falcão Maltês, ele tem várias, né? Primeiro, ele não só marca a estreia do John Huston na direção, como também traz o primeiro papel do Sidney Greenstreet, que faz o vilão do filme, o Sr. Gutman, mas ele é o filme que marca a transição do Humphrey Bogart de astro de filmes B, fazendo vilão em papéis menores, normalmente vilão em filmes B, para ser um ator de primeiro escalão em Hollywood. E a persona do Bogart, né, o Bogey, já é muito visível aqui no Falcão Maltês, e isso é uma das primeiras coisas que eu quero analisar aqui no Falcão Maltês. Há vários momentos no filme em que é impressionante, porque, como eu falei, o anti-herói, a figura do personagem ambíguo, ela é universal no filme noir. E o Sam Spade, que é o detetive protagonista do Falcão Maltês, ele encaixa bem nisso. Ele é um personagem, aliás, não existe nenhum personagem bonzinho em um Falcão Maltês, e o Sam Spade ele se encaixa nisso. Você pode ver que, quando você vai assistindo ao filme, em vários momentos, ele tira dinheiro de praticamente todos os outros personagens, inclusive de personagens que estão em situações muito desesperadoras, como no caso da personagem da Mary Astor, que também não é flor que se cheire, mas ela está numa situação de vulnerabilidade. Mesmo se ele tira $500 dela, ela fala, pô, mas eu preciso de um dinheiro para viver. Ele fala, você tem roupa? Tenho. Então empenha suas roupas e me dá o resto do dinheiro. Então ele é um cara, enfim, ele tem um caso com a esposa do parceiro dele, ele não liga muito que o parceiro dele é assassinado. Então ele não é um personagem de forma nenhuma, ele não é um herói, ele é o típico anti-herói. E vários desses subtextos do Sam Spade, o Humphrey Bogart ele manifesta não só através dos diálogos, mas através das expressões faciais. Essa é uma atuação do Humphrey Bogart genial. Tem uma cena aqui, por exemplo, vai algumas ceninhas para mostrar essa composição física do personagem. Quando ele, por exemplo, ele encontra com a esposa do parceiro dele morto, ela quer agora casar com ele, ficar com ele, e ele não consegue esconder a repugnância que ele sente dela, mas ele não diz isso
oralmente. Oralmente ele diz para ela, não, tudo bem, talvez vamos ficar juntos, vou para casa, depois eu vou lá e tal, mas ele não consegue esconder a repugnância na expressão dele. You killed my husband, Sam. Be kind to me. Agora ela vai virar as costas, olha a expressão dele. Ele não consegue esconder o desprezo, o nojo que ele sente dela. E agora mesmo ele vai ficar meio, né, tentando fazer a coisa certa, abraçá-la, vai falar que vai depois, mas olha de novo a expressão de repugnância. Você vai vir? Ele quase, você vem assim que eu puder, mas a sensação de não é possível, eu vou ter que encontrar com essa mulher. Então ele não esconde a repugnância dela. Então tem vários momentos no filme em que o Humphrey Bogart ele manifesta isso através dessas expressões que são absolutamente geniais, extremamente sutis na maior parte dos casos. Aqui, por exemplo, é interessante que quando ele desarma o personagem do Peter Lorre, né, em vez dele simplesmente já dar um soco nele, você vê que ele primeiro ele sorri, ele curte o que ele vai fazer, ele aproveita meio que sadicamente o fato de que ele vai bater naquele cara, que ele derrotou, desarmou e que agora ele vai bater naquele cara. Aqui, ele curte, ele sabe que a personagem da Mary Astor está jogando com ele, mas em nenhum momento ele se deixa enganar. Eventualmente ele talvez se apaixone por ela, e talvez é a palavra-chave aqui, mas ele curte o fato de que ela tenta enganá-lo o tempo todo. É uma expressão divertida. Aqui, aliás, a gente já começa a ver algumas coisas interessantes na abordagem do John Huston, que eu tenho as minhas anotações do tempo das cenas, da abordagem do John Huston, como ele consegue, em vários momentos, aliás, envolvendo a personagem da Mary Astor, ele joga um subtexto de prisão no cenário. Aqui mais sutil, através das persianas, mas aqui nem tanto. Mas antes disso, na primeira cena no apartamento dela, vocês podem perceber que o padrão dos móveis e também das sombras nas persianas, quer dizer, a roupa dela listrada, os móveis constantemente tudo listrado, a sombra na parede listrada, então ele está o tempo todo nessa cena reforçando a sugestão de prisão, de cadeia. Quer dizer, as roupas listradas. Aliás, eu poderia fazer um videocast inteiro só sobre a Mary Astor e sobre como a vida pessoal dela se encaixava perfeitamente na personagem que ela está vivendo aqui, mas enfim. Ele é muito cínico. Vê as sombras na parede, né, com barras. E é uma coisa que ele vai fazer, obviamente, na cena final dela no filme. Ela está presa. Então ele fazia isso recorrentemente com o personagem da Mary Astor no filme. É uma abordagem muito interessante do John Huston. Principalmente se a gente considera que é o primeiro filme dele, né? O trabalho dele de direção é muito cuidadoso, ele fez o storyboard do filme inteiro. E a influência do expressionismo alemão, de novo, a gente pode observar ao longo de todo o filme, não só na inclinação da câmera, usando ângulos baixos para ressaltar determinados elementos ou determinados personagens, ou planos inclinados, mas também através do contraste na fotografia, que é uma característica clássica do expressionismo alemão que o filme noir importou. Então aqui você pode ver esse quadro inclinado, que é característico do expressionismo alemão, e nem é tão inclinado assim, aqui é mais sutil, mas esse tipo de quadro inclinado, para passar uma certa inquietação, um incômodo, um estranhamento, como eu falei, é característico do expressionismo alemão e que foi importado pelo filme noir. E esse tipo de decisão é tomado o tempo todo pelo John Huston ao longo do filme. E é interessante porque esse filme foi feito no mesmo ano que Cidadão Kane. Enquanto John Huston estava fazendo esse filme, o Orson Welles estava fazendo o Cidadão Kane. E os dois filmes são muito influenciados pelo expressionismo alemão. Aqui o uso de contraste, o claro e escuro, personagens com o rosto mergulhado na sombra ou parcialmente mergulhados na sombra, outra característica recorrente do expressionismo alemão e do filme noir. De novo, mergulhado em sombras,
E o contraste, um grande contraste. E aqui, que talvez seja provavelmente o momento mais expressionista do filme, que remete inclusive muito ao Stranger on the Third Floor, o Homem dos Olhos Esbugalhados, que é quando Elisha Cook acorda e vê todos observando, porque ele foi definido que ele vai ser o bode expiatório de tudo que aconteceu, e esse é um momento extremamente expressionista. Esse ponto de vista, eles olhando para ele. Principalmente o Humphrey Bogart, com esse quadro inclinado. Então aí ele grita expressionismo nessa cena. O momento realmente é o mais que mais antecipa o que o filme noir viria a se tornar com o passar do tempo. E outra coisa interessante no Falcão Maltese é como o John Huston frequentemente, e aliás, de novo, é uma coincidência bacana com o Cidadão Kane, porque é uma estratégia similar ao que o Orson Welles vai usar no Cidadão Kane quando ele filma constantemente quem está contando a história, nas vários segmentos do Cidadão Kane, ele filma por sobre o ombro do personagem que está contando a história naquele momento. E frequentemente o John Huston, ao longo do Falcão Maltese, ele vai usar a câmera por sobre o ombro do Humphrey Bogart, salientando, forçando, estabelecendo com maior força a nossa identificação com o Sam Spade, como nessa cena. He was at 3 o'clock this morning. Are you telling me? Aqui. At the door while she undressed. The clothes were on a chair where she dumped them, hat and coat underneath. The slip on top was still warm. She wrinkled up the bed, but the wrinkles weren't mashed down. You're a detective, Miss. What is your name? What do you look like? It's really O'Shaughnessy, Bridget O'Shaughnessy. We didn't exactly believe your story, Mrs. O'Shaughnessy. We believed you $200. You mean? I mean, thanks. Is there Mr. Spade as the newspaper sometimes certain relationship? Então ele usa frequentemente isso para estabelecer nossa identificação com o personagem do Sam Spade. É uma abordagem extremamente inteligente do John Huston. É um filme que envelheceu muitíssimo bem. É um clássico não só do filme noir, está ajudando já a estabelecer as regras do filme noir, mas um clássico do cinema de modo geral e que, se você ainda não viu, você tem que ver, principalmente, não só por todos esses elementos, mas pelo desfecho do filme que é maravilhoso. É claro, não vou falar, não, tem spoilers de um filme de 70, 71 anos, não existe. Mas eu não vou contar, obviamente, mas a sequência final do filme é uma sequência de 25 minutos dentro do apartamento do Samuel Spade. E a organização, a decupagem do John Huston, o controle que ele mantém sobre os personagens nessa sequência de 25 minutos dentro de um espaço fechado é fantástico. Como ele mantém o Sidney Greenstreet, por exemplo, o vilão, sentado, os outros personagens se movendo, e ele como centro daquela cena, ele exalando o poder apesar de não se mover. E claro, a icônica frase final. Enfim, é sensacional. Falcão Maltese é um filme soberbo. É isso. Um grande abraço e bons filmes.